A estratégia de ataques profundos da Ucrânia desgasta a Rússia há mais de um ano. O problema dessa estratégia era que a Ucrânia usava drones de longo alcance sem poder de fogo suficiente para causar danos permanentes. Isso não é mais um problema. A Ucrânia lançou sua genial estratégia rosa para alcançar a vitória total sobre a Rússia. O Flamingo alçou o voo e está prestes a acabar com a Rússia para sempre. Essa nova estratégia combinou poder com precisão, mísseis com drones, ataques profundos com a destruição total da máquina de guerra russa. Vimos o exemplo perfeito da estratégia rosa da Ucrânia em ação em 21 de fevereiro. Foi quando o Estado-Maior da Ucrânia confirmou que havia usado seus mísseis Flamingo para atingir um dos alvos mais valiosos da Rússia. A ameaça rosa da Ucrânia percorreu mais de 1.400 quilômetros, ou 870 milhas, para atingir diretamente a fábrica de mísseis Votkinsk, na República da Udmurtia, na Rússia. O ataque foi devastador, como mostrou uma análise quadro a quadro das imagens dos mísseis Flamingo da Ucrânia, destruindo a fábrica, publicada pela Defense Express. As imagens mostram o Flamingo atingindo com precisão, indicando que possui um sistema de guiagem ativado na fase final, além dos sistemas que o conduzem por centenas de milhas até o alvo. O Flamingo aparenta ter poder de penetração. As imagens mostram um dos mísseis da Ucrânia atingindo a parede de uma oficina em Votkinsk, seguido por dois clarões muito distintos, visíveis no lado oposto do prédio. Em outras palavras, o Flamingo não detonou no impacto. Ele entrou no alvo e então explodiu, maximizando o dano que causou. A onda de explosão se propagou por toda a oficina, relata a Defense Express, e foi forte o suficiente para causar danos estruturais internos, que destruíram toda a instalação. Esta é a nova estratégia rosa em ação. Uma profecia destrutiva sobre o futuro da Rússia, que analisaremos em instantes. Antes disso, o ataque da Ucrânia foi muito mais bem-sucedido do que a Rússia gostaria que você acreditasse. Imagens de satélite divulgadas pela BBC mostram um grande buraco em um galpão de Votkinsk, indicando que a Ucrânia atingiu diretamente uma fábrica responsável por produzir alguns dos mísseis mais importantes da Rússia. Acredita-se que os mísseis Iskander, Yars, Bulava e Oreshnik sejam todos produzidos nesta fábrica, e segundo o Defense Express, as luzes estavam acesas quando os mísseis Flamingo da Ucrânia chegaram. Em outras palavras, os russos estavam lá quando os poderosos mísseis rosas chegaram batendo a porta. Quando o Flamingo bateu a porta, os mísseis vieram em massa. Após o ataque, o presidente Volodymyr Zelensky elogiou a nova estratégia rosa da Ucrânia. Segundo Pravda, Zelensky afirmou que todos os mísseis enviados pela Ucrânia atingiram a principal fábrica de mísseis da Rússia, em Votkinsk, sugerindo que a Rússia tem grande deficiência em defesas aéreas para impedir a nova arma da Ucrânia em vastas faixas de centenas de quilômetros de seu território. Não direi quantos mísseis Flamingo foram usados, apenas que alguns foram interceptados pela defesa aérea russa, outros não, e houve acertos diretos. Mas o mais importante é que todos os mísseis lançados atingiram o alvo, declarou Zelensky. O presidente da Ucrânia destaca a alta qualidade e precisão do Flamingo. Vimos os resultados de ambos em 21 de fevereiro, e a Ucrânia alcançando algo inédito. Ataques em profundidade não são novidade para o país. Em 2025, os drones de longo alcance da Ucrânia tiveram mais sucesso do que nunca, destruindo a infraestrutura de refino de petróleo da Rússia. Em 2025, a Ucrânia eliminou cerca de 38% da capacidade de refino da Rússia, quase só com drones de longo alcance. Foi um bom resultado para a Ucrânia, mas sempre pode melhorar, e é aí que a estratégia rosa atua. O que a Ucrânia alcançou em Votkinsk foi inédito na guerra, mesmo já tendo usado mísseis Flamingo antes de 21 de fevereiro. Segundo Fabian Hoffmann, pesquisador de doutorado na Universidade de Oslo, Hoffmann, de uma instituição que pesquisa tecnologia de mísseis e política de defesa, disse ao Kiev Independente que o ocorrido em 21 de fevereiro foi algo inédito vindo da Ucrânia. O ataque na noite de 20 para 21 de fevereiro foi a primeira vez que a Ucrânia atingiu com sucesso um alvo central da indústria de mísseis russa usando um míssil pesado, afirmou Hoffmann. O que antes era uma estratégia fortemente baseada em drones, recebeu uma grande atualização. O plano da Ucrânia, ao adotar a estratégia rosa, é começar a complementar seu arsenal de drones de ataque em profundidade, com armas pesadas como o Flamingo, ampliando suas opções. Enxames de drones com mísseis Flamingo podem ajudar a Ucrânia a sobrecarregar as defesas aéreas russas.
O Flamingo também pode ser usado para atingir as partes mais importantes da indústria de defesa da Rússia, enquanto os drones continuam desgastando a produção de energia russa e outros ativos menos protegidos. Essa é a estratégia de ataque em profundidade da Ucrânia, mas não do jeito que você conhece. E nós vamos nos aprofundar mais sobre o que é essa estratégia e o que ela significa para a Rússia um pouco mais adiante. Outro feito inédito que a Ucrânia alcançou em 21 de fevereiro foi o acionamento de um alerta de míssil sem precedentes que soou por toda a Rússia. O Kiev Independente noticiou em 27 de fevereiro que Votkинsk não foi nem de longe o único alvo da Ucrânia em 21 de fevereiro. Um impressionante total de 13 regiões russas emitiram alertas de míssil, sendo que algumas estavam tão distantes quanto o Oblast de Orenburg, localizado nos Montes Urais do Sul e a cerca de 1.000 quilômetros ou mais de 620 milhas da Ucrânia. Das 13 regiões, 8 emitiram alertas de míssil pela primeira vez desde a invasão brutal de Putin à Ucrânia. Dos mísseis Flamingo enviados pela Ucrânia à Rússia em 21 de fevereiro, só há confirmação de um abatido pelos russos. Ao menos, essa é a confirmação russa. Autoridades da Chuvastia dizem ter derrubado um Flamingo com seus sistemas de defesa aérea. Outro míssil da Ucrânia saiu do curso, diz o Kiev Independente, confirmando o que Zelensky afirmou no vídeo. O que deveria assustar Putin não é só o Flamingo ter decolado, mas também ele cumprir exatamente sua função. O rosa virou o novo preto na Ucrânia, e o Flamingo rapidamente se destaca como a arma que o país prometeu. Após ser anunciado no verão de 2025, as notícias sobre o Flamingo sumiram por um tempo, até a Ucrânia começar a usá-lo contra a Rússia. Mas o que aprendemos sobre os mísseis da Ucrânia, que talvez possam ser mais precisamente classificados como um híbrido de míssil e drone, é que eles são mais rápidos e muito mais poderosos do que os drones de longo alcance que a Ucrânia usou durante grande parte de 2025. Esses drones normalmente podem viajar a velocidades entre 250 e 350 km por hora, ou 155 a 217 milhas por hora, o que teoricamente os torna mais fáceis de serem abatidos do que os mísseis. O sucesso dos ataques ucranianos com esses drones mostra que a defesa russa não era tão fácil quanto esperavam. Ainda assim, o Flamingo é uma perspectiva bem mais perigosa. Ele pode atingir velocidades subsônicas de cerca de 900 km por hora, ou 560 milhas por hora, e pode manter essa velocidade em uma impressionante distância de 3.000 km, ou cerca de 1.860 milhas de alcance. Quando o Flamingo atinge o alvo, não leva a ogiva pequena usada em drones típicos de longo alcance. Não são apenas alguns quilos de poder de fogo chegando a lugares como Votkинsk. Cada Flamingo tem uma ogiva de 1.150 quilos, ou cerca de 2.500 libras, de acordo com o Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, ou IICCS. Então não é uma arma de longo alcance comum. Segundo o DISTSS, está entre os maiores sistemas de mísseis de cruzeiro lançados do solo e de maior alcance do mundo. Também foi criado para ser o mais barato possível. A Ucrânia não divulgou o custo de produção, mas estima-se que a nova potência ucraniana custe cerca de $500 mil por unidade, valor abaixo do esperado para um míssil de cruzeiro. O Tomahawk dos Estados Unidos, por exemplo, custa cerca de $1,4 milhão por unidade, e até as variantes de maior alcance ficam cerca de 300 milhas atrás do Flamingo. Para dizer o mínimo, está claro que o Flamingo é uma melhoria em relação aos drones da Ucrânia. Essa melhoria permite ataques em profundidade, mas diferentes dos vistos na Ucrânia. Antes de entrarmos nesse assunto, se esse é o tipo de conteúdo que você quer ver mais, inscreva-se no The Military Show. Explicamos isso semanalmente. Hoffman detalha o que o Flamingo oferece além dos drones da Ucrânia, e sua opinião coincide com a análise da Defense Express já discutida no vídeo. Um drone de longo alcance geralmente explode nas camadas externas, enquanto o Flamingo tende a penetrar no alvo antes de explodir, aumentando o dano. Segundo Hoffman, dói muito mais do que acertar com um drone de longo alcance. E é isso, mais do que qualquer outra coisa, que faz com que a nova estratégia rosa da Ucrânia seja um grande problema para a Rússia. A Ucrânia agora possui uma arma mais impactante que qualquer outra em seu arsenal, capaz de alcançar alvos na Rússia que Putin não imaginava expostos, e como visto em Votkинsk, pode atingir precisamente o que deseja, mesmo após viajar centenas de quilômetros. A Ucrânia fortaleceu suas capacidades de ataque em profundidade. Esses ataques mudam diretamente as posições russas na guerra, aponta o Conselho de Segurança Nacional e Defesa da Ucrânia. Isso se repete em Votkинsk.
Ao eliminar uma linha-chave de produção de mísseis, a Ucrânia causa um efeito dominó na Rússia, que se intensifica ao atingir a própria Ucrânia. Mísseis não podem mais ser feitos. Isso obriga a Rússia a usar estoques atuais em ataques de longo alcance. Quando esses estoques acabarem, a Rússia não conseguirá mais atacar a Ucrânia à distância. No terreno, isso significa que os soldados são obrigados a atacar defesas que não foram enfraquecidas pelos mísseis russos, o que, por sua vez, permite que a Ucrânia monte uma defesa mais forte. Devido a essa defesa, mais soldados russos morrem, aumentando o número de 1.266.000 de baixas que a Rússia já sofreu até agora em sua invasão. Isso não é novidade em relação ao que a Ucrânia está tentando alcançar com sua abordagem de ataques em profundidade. Mas o que é novo é o poder que está sendo colocado em ação pela estratégia rosa. Antes, a Ucrânia removia uma ou duas peças da máquina de guerra russa, mas agora pode eliminar partes inteiras. Perdas temporárias de capacidade podem virar permanentes devido ao Flamingo. Instalações como a fábrica de mísseis de Votkinsk, que os drones ucranianos não conseguem penetrar, ficam vulneráveis. De repente, Putin e seus comparsas do Kremlin enfrentam uma nova arma que já provou atingir alvos diretamente, e o que é mais preocupante para a Rússia, não parece tão vulnerável às defesas aéreas quanto Putin gostaria de acreditar. Essa nova estratégia rosa dá grande vantagem à Ucrânia nas negociações de paz com a Rússia. Em dezembro, o colaborador da Forbes, Vikram Mittal, destacou que o aumento dos ataques ucranianos com drones de longo alcance na segunda metade de 2025 já enfraquecia a Rússia. Esses ataques de drones reduziram a capacidade de combate prolongada da Rússia. Eles atuam em vários níveis, atacando forças russas, limitando o abastecimento e reduzindo recursos para financiar soldados e equipamentos, diz Mittal. Ele acrescenta que a Ucrânia pode usar o sucesso dos ataques de 2025 para mostrar como pode atingir alvos estratégicos dentro da Rússia em negociações de paz. Agora, imagine essa vantagem ainda maior. Não se trata mais apenas de a Ucrânia atingir alvos estratégicos. A Ucrânia pode realizar esses ataques com uma arma capaz de eliminar esses alvos. O pesquisador sênior do Museu de Aviação do Estado, Valery Romanenko, resumiu bem ao falar à rádio NV em agosto passado. Se uma instalação militar industrial russa for atingida, 2 impactos diretos parariam fábricas de armas usadas contra a Ucrânia por pelo menos 1 ano. O impacto criaria uma cratera de 20 metros, disse Romanenko, destacando que isso coloca a Ucrânia no mesmo nível dos russos. Romanenko acrescenta que o avanço da estratégia rosa da Ucrânia coloca 90% do complexo militar industrial russo ao alcance ucraniano. Com mais aprimoramentos, o Flamingo pode ser essencial para eliminar os outros 10%, incluindo fábricas dos caças Su-34 usados pela Rússia para bombardear a Ucrânia. Romanenko também explicou como a Ucrânia poderia atingir Votkinsk em sua entrevista de agosto. 6 meses depois, o Flamingo fez exatamente o que especialistas em aviação previram. É isso que a estratégia rosa significa na teoria. A Ucrânia pode mostrar o Flamingo e afirmar: esta é uma arma que Putin jamais imaginou e que pode enfraquecer as forças russas de formas inéditas. Danos já significativos à máquina de guerra russa viram massacre da capacidade de combate de Putin. No orçamento, ataques mais graves geram mais perdas financeiras e custos de reparo. Há também um lado prático da estratégia rosa a considerar. Apesar de poderoso, o Flamingo não é uma arma perfeita e pode ser abatido, como ressaltaram Rússia e Zelensky após o ataque a Votkinsk. Esse fato pode levar a Ucrânia a adotar em breve a estratégia russa de ataques de longo alcance. Sobrecarregar as defesas aéreas com drones para que mísseis mais potentes atinjam os alvos. Mittal analisou essa estratégia, que depende muito da produção, se a Ucrânia quiser aplicá-la. Vamos falar disso em breve. Mittal destaca que a estratégia russa de mísseis e drones, bastante usada na segunda metade de 2025, é uma das poucas táticas que valem a pena para a Ucrânia copiar. Mittal aponta para um ataque em 2 de outubro que envolveu 7 mísseis balísticos Iskander-M, 7 mísseis de cruzeiro KH-59-69 e 21 mísseis de cruzeiro Iskander-K. Todos esses mísseis voaram para a Ucrânia, junto com 381 drones que foram lançados das regiões de fronteira, resultando em 78 drones e 18 mísseis, incluindo todos os mísseis balísticos Iskander-M, atingindo seus alvos. Segundo Mittal, o ataque mostra que a Rússia adotou uma estratégia ajustada de drones e mísseis, com menos ataques, porém mais coordenados e em maior escala contra a Ucrânia. Ao combinar esses ataques, que acontecem algumas vezes por mês,
Com os ataques quase diários feitos apenas com drones que a Rússia vem lançando, a Rússia consegue sobrecarregar as defesas aéreas da Ucrânia, permitindo que seus mísseis mais poderosos consigam romper. A Rússia usa essa estratégia para causar estragos nas cidades e na infraestrutura da Ucrânia. Agora, a estratégia rosa está pronta para revidar. A Ucrânia deve manter muitos mísseis Flamingo, enquanto segue atacando a Rússia com drones. Com estoques altos, ataques massivos como em 21 de fevereiro são lançados, aumentando as chances do Flamingo atingir seus alvos. Votkins sofreu danos sérios como resultado direto de um ataque desse tipo, então estimamos que estaremos relatando que a Ucrânia fará algo muito semelhante em algum momento durante a primeira metade de março. A produção deve acompanhar para que a estratégia rosa alcance seu potencial. No que diz respeito aos drones, a Ucrânia está bem encaminhada para atingir os números de que precisa. De acordo com Zelensky, a Ucrânia construiu pelo menos 30 mil drones de longo alcance em 2025, então podemos presumir com segurança que atingirá um número semelhante, ou até maior, em 2026. 30 mil drones por ano equivalem a 2.500 drones por mês. Apesar de não igualar a produção mensal de drones da Rússia, isso já deve ser suficiente para sobrecarregar as defesas aéreas nos alvos estratégicos visados pela Ucrânia com o Flamingo. Hoffman ressalta o desafio produtivo da Ucrânia. Idealmente, do ponto de vista ucraniano, você quer continuar construindo grandes quantidades de drones de longo alcance, mas também quer avançar em uma direção onde possa complementar esse arsenal de ataques profundos com uma capacidade pesada de mísseis como o Flamingo, o Netuno Longo e o Sapsan, ele disse ao Kiev Independent. Se a produção de drones de longo alcance crescer, a Ucrânia deve garantir mísseis Flamingo suficientes para viabilizar sua estratégia rosa. No momento, não podemos afirmar com certeza que isso está acontecendo. Em agosto, a Nova Voz da Ucrânia afirmou que o país buscava produzir 50 mísseis Flamingo por mês, o que custaria cerca de 25 milhões de dólares. Em novembro, o fabricante dos mísseis Flamingo, Firepoint, afirmava estar produzindo 3 projéteis por dia, o que quase dobra a meta de produção, embora também dobre o custo. Se a estratégia rosa for acumular estoques como a Rússia faz com mísseis e lançá-los quando as defesas aéreas russas estão sobrecarregadas, a Ucrânia acerta com o Flamingo. Afinal, 50 mísseis Flamingo por mês equivalem a 600 por ano. Talvez mais, se a Firepoint produzir 3 por dia, e o plano de pacotes para outros países der certo, gerando lotes de mísseis Flamingo financiados pelos compradores, com metade para a Ucrânia e metade para o comprador. Se tudo correr conforme planejado para a Ucrânia, a estratégia rosa pode ser o fator decisivo para acabar com a guerra. A Rússia sofrerá ataques em locais antes considerados seguros por Putin, e cada Flamingo que atingir um alvo enfraquece o país na Ucrânia. Francamente, o que vimos a Ucrânia conseguir com o Flamingo em 21 de fevereiro não deveria surpreender. Semanas antes, a Ucrânia já havia desferido outro golpe nas ambições de Putin, com o Oreshnik, usando o Flamingo. A Ucrânia está desmontando a estratégia de mísseis da Rússia, peça por peça, e você pode ver como assistindo ao nosso vídeo. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no The Military Show para mais cobertura sobre as últimas inovações da Ucrânia. E obrigado por assistir.